Química, aqui é o César e hoje a gente vai falar um pouco sobre ligações químicas, certo? Aí vocês vêm e me perguntam, professor, que diabo é uma ligação química? A ligação química nada mais vai ser do que a procura da estabilidade de certos elementos químicos, certo? Procurando o quê? Se assemelhar ou parecer com um gás nobre. Ah, mas tem como fazer isso? Tem, de uma forma simples. Ou você ganha, ou você perde elétrons, ou simplesmente você compartilha os elétrons. A gente vai ver cada um dos casos, certo? Mas sempre que eu falar em ligação química, você vai associar estabilidade, certo? Então, quando eu falo estabilidade, vocês vão procurar sempre um gás nobre. Nesse caso tem o neônio. O neônio, o número atômico dele é quanto, galera? O número atômico dele é 10. Então a gente vai ter aqui 1s2, 2s2, 2p6. Preste atenção aqui na camada de valência do gás nobre, a gente encontra quantos elétrons, galera? 8 elétrons, certo? Aí, por exemplo, se eu quiser fazer a configuração, quando eu vejo essa configuração, eu vou lembrar sempre de quê? Da regra do octeto, certo? Sempre que eu falar ligações químicas, vocês vão lembrar sempre disso, da regra do octeto. A regra do octeto simplesmente fala sobre o seguinte, que todo elemento químico ele vai ter que ter 8 elétrons na sua camada de valência. E para fazer isso, simplesmente ou adiciono ou retiro elétrons, ou por último eu compartilho, certo? Então, dando uma olhada, ó. Se eu for olhar aqui a configuração eletrônica do neônio, 1s2, 2 elétrons emparelhados, 2s2, todos emparelhados, 2p6. Vocês podem ver que todos os elétrons estão emparelhados, ou seja, a gente não vai ter onde colocar elétrons, beleza? Então isso faz com que tenha uma estabilidade. Quando eu falar em ligações químicas, você vai lembrar de 3 tipos de ligações químicas: iônica, covalente e metálica, cada uma com suas características. Eu vou falar primeiro sobre a ligação iônica, beleza? A ligação iônica, ela é formada por íons, certo? Como assim, professor? Eu vou ter duas espécies. Uma espécie que vai doar elétrons, ou doadora, ou seja, ela vai libertar seus elétrons, que vai ser os cátions, e outra uma receptora. Se eu vou doar os elétrons, alguém tem que receber. Quem recebe, ou seja, quem pega os cátions, vai ser o ânion, certo? E tendo isso, quem faz de cátion? Os metais. Quem faz de ânion? Os ametais, beleza? Como vocês podem ver, por quê? Os metais, normalmente, eles têm de 1 a 3 elétrons na camada de valência. Então, o que é mais fácil? Eu me livrar apenas de um elétron, ó, ou simplesmente pegar 6, 7 elétrons. É mais fácil eu pegar um só. E quem vai pegar esse elétron que está vagando aí no mundo? Simplesmente o ametal, que ele vai fazer o papel de ânion, certo? Eu botei aqui, isso daqui é a fórmula iônica, ou seja, como a gente vai saber como vai se comportar o composto iônico, certo? Isso daqui é chamado a regra do abraço. Por quê? Eu vou pegar esse N que está aqui no A, no mais, eu tiro o sinal e o N vem parar aqui, ó, no B, certo? Então aqui vai ser N, beleza? E aqui esse M ele vem parar aqui, ó, no A. E aqui vai ser um M, certo? Então vai ser AM, BN. O que quer dizer isso? Aqui vocês vão lembrar o quê? Que essa parte embaixo a gente chama de índice. E o índice, ele me indica quantos átomos daquele elemento tem no composto, certo? Então, mas por que eu faço isso? Simplesmente porque quando eu vou fazer uma ligação química, a gente não está procurando estabilizar o elemento. Quando eu tento estabilizar o elemento, muitas vezes eu vou precisar de mais de 1 ou 2 elementos para poder estabilizar um elemento, certo? Por exemplo, aqui no A, eu vou precisar de M Bs para poder estabilizar o A.
E para poder estabilizar o B, eu vou precisar de N As. É simplesmente o que ele está me dizendo, beleza? Então vamos dar uma continuada aqui. Pronto. Então, como eu falava da ligação iônica, eu vou ter o Na, que é o sódio, ele tem um elétron na camada de valência. E o cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. E eu faço a seguinte pergunta: o que é mais fácil? Eu simplesmente doar um elétron? Bom, aqui, por exemplo, eu tenho o Na, que ele tem um elétron na camada de valência, e o Cl, que ele tem 7 elétrons na camada de valência. O que é mais fácil para mim? O Na, ele receber 7 elétrons ou doar apenas um elétron? Se eu tenho um elétron na camada de valência, aqui assim, Na, esse elétronzinho. Se eu sei que depois desse elétronzinho eu vou ter 8 elétrons por trás dele, o que é mais fácil para mim? Eu absorver 7 elétrons ou simplesmente jogar esse elétron fora? Para mim é mais fácil jogar esse elétron fora, certo? E o Cl? O Cl, ele tem 7 elétrons, ó. Então o que é mais fácil? Eu pegar todos esses elétrons e jogar fora ou simplesmente ganhar um elétron? Óbvio, ganhar um elétron, beleza? Então o que acontece? Esse elétron, ele sai do Na e vem para o Cl, certo? Com isso, o Na ele vai ficar positivo, ou seja, ele perdeu um elétron. E o Cl, vocês podem ver, ele tem 8, ó, 2, 4, 6, 8. Ele ficou negativo, porque ele ganhou esse elétron, beleza? Uma das coisas que vocês têm que lembrar, que quando eu falo em ligação iônica, eu vou ter uma coisa chamada compostos iônicos, certo? Não podem esquecer disso. Todo composto que é feito a partir de ligações iônicas são compostos iônicos, beleza? Continuando aqui, eu vou falar sobre ligações covalentes, certo? A ligação covalente acontece pelo seguinte fato: eu vou ter duas espécies que tendem a receber elétrons, certo? Então o que acontece? Como os dois tendem a receber elétrons, eu vou ter que fazer alguma coisa para que nenhum ganhe, nenhum perca. Os dois saiam ganhando, na verdade. Então como acontece isso? Quando eu tenho duas espécies que recebem, nesse caso um metal e um metal, ou um hidrogênio e um metal, acontece o seguinte: eu vou ter o compartilhamento de elétrons, certo? Ou seja, as nuvens eletrônicas, eles vão se juntar e vão se sobrepor. Tá aqui. Essa parte aqui é a sobreposição dos elétrons, certo? Sobreposição de nuvens. Das nuvens. Beleza? Isso que acontece. Por exemplo, o HCl. O HCl, o H, vocês podem notar, o hidrogênio, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Apenas um elétron, está marcado aqui. Já o Cl tem 7, ó. 3s2, 3p5. 5 mais 7, certo? Então eu tenho 7 elétrons, beleza? Então o que é mais fácil? Os dois receberem, né? Sim. Mas esse não seria nosso problema. Então o que é mais fácil quando eu estou falando em problema? Qual seria a solução para isso? Simplesmente eles compartilharem os elétrons, certo? Sendo que aí que vem uma coisa, só fazendo aqui o parêntese. Vocês têm que lembrar que eu falo da regra do octeto, porém vocês veem que o hidrogênio ele tem apenas um, certo? Então, mas ele recebe elétrons. Então o que vai acontecer? O hidrogênio ele se estabelece com 2 elétrons, como é o caso do hélio. O hélio ele também estabelece com 2. Ele é estabelecido com 2 elétrons na sua camada de valência. Assim como o lítio também. O lítio tem 3, ele prefere perder 1 a ganhar os 7, né? Que é mais fácil. Eles vão se estabilizar como se fosse um gás nobre, hélio. Então isso a gente chama de regra do dueto, certo? O dueto, beleza? Então aqui o HCl,
o que vai acontecer? Esses dois elétrons que estão aqui, ó, eles vão se juntar, fazendo isso aqui. Aqui já colocando de uma forma mais, digamos, real, o que acontece. O subnível S, ele é aqui uma bolinha. Já o subnível P, ele é como se fosse uns ovoides. Então o que acontece, ó? Como a camada de valência, ou seja, os últimos elétrons estão no nível P, o que acontece? A nuvem do P ele vai se sobrepor com a nuvem do S. Certo? Ele se sobrepõe, ele está sobreposto com a nuvem do S do H. Então aqui eu vou encontrar os dois elétrons, tanto um elétron do hidrogênio como um elétron do Cl, beleza? Fora do... a gente vai ter uma coisa chamada polaridade, que nada mais vai ser do que o que? A formação de polos, beleza? Como assim, professor, formação de polos? Simples, se eu estou compartilhando, eu tenho que compartilhar, ou seja, vão ficar aqui as duas nuvens. Porém, um dos elementos ele é mais forte. Então ele é mais sabido, né? Mais esperto. O que ele faz? Ó, desloca os dois elétrons para si. Com isso a gente vai ter uma indução de polos, ou seja, eu vou ter um lado negativo e um lado positivo. Sendo que aqui a gente não pode falar em positivo e negativo. Se a gente falar parcialmente negativo ou parcialmente positivo. Por quê? O elétron ele não está totalmente na nuvem eletrônica de um dos elétrons, ou de um dos elementos, certo? Então o que acontece? Quando eu tenho essa aproximação, eu simplesmente faço a parcialidade do polo. Como acontece isso? A formação do polo acontece por causa disso, da diferença de eletronegatividade, que a gente viu no vídeo passado com a tabela periódica, certo? Então, a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, certo? Então eu vou dar um zoom aqui na tabela periódica. Vocês vão ver o seguinte, que os elementos mais eletronegativos são o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Estão vendo que se encontra nessa parte aqui da tabela periódica, certo? Beleza? Então, como determinar se uma molécula é polar ou apolar? Ou seja, se vai ter ou não indução para formar polos. Simples. Quando a molécula for apolar, eu vou falar do seguinte, que a gente vai ter a mesma eletronegatividade, mas olho, essa regra daqui, essas duas regras, só são válidas para moléculas diatômicas, ou seja, que tem apenas dois átomos, dois elementos, beleza? Então aqui, uma molécula polar, ele vai ter a mesma eletronegatividade. O cloro e o cloro. Quem é mais eletronegativo, o cloro ou o cloro? Acho que nenhum dos dois. Ele vai ter a mesma força. Então, eles vão puxar com a mesma intensidade o elétron. Beleza? Então a gente não tem alguém mais forte aqui. Agora, quando eu falo em molécula polar, a gente vai ter uma diferença de eletronegatividade. Por exemplo, o NaCl. Eu faço a pergunta, quem é mais eletronegativo? O hidrogênio ou o cloro? Óbvio, a resposta é clara, o cloro, né? Assim, por quê? O cloro ele se encontra nessa parte aqui da tabela periódica, certo? O hidrogênio está por aqui, sozinho. Então, isso faz com que o quê? O elétron, esse elétron, ele seja deslocado, ou seja, ele vai se encontrar mais próximo de quem? Do cloro, certo? Então, quando está mais próximo do cloro, ó, eu tenho uma parcialidade negativa. Ou seja, o cloro vai ser parcialmente negativo. Já o Cl, como ele está perdendo o elétron, ele vai ficar o quê? Parcialmente positivo. Beleza? Ah, professor, mas com certeza eu não vou me deparar só com moléculas dipolares. Eu vou me deparar com molécula de 3, 4, 5 átomos.
Como eu vou fazer isso? Simples. Eu vou utilizar uma coisa chamada momento polar, certo? Que é representado pelo μ 0. Eu lembro aos senhores e senhoritas que isso daqui nada mais é do que um vetor, certo? Vai ser um vetor resultante. Aí vocês vão lembrar a gente vai utilizar nesse caso a soma de vetores, certo? Então, o vetor sempre vai estar apontando para o mais eletronegativo. Vocês não podem esquecer disso. Ou seja, ele vai apontar, o sentido dele vai ser do menor para o maior eletronegatividade. Beleza? Sempre vai ser isso. Então você tem que lembrar que tem que fazer uma soma de vetores. Quando eu faço a soma de vetores e minha resultante do vetor for igual a zero, eu tenho uma molécula apolar. Se na minha soma a molécula vai ser polar. Ah, professor, você vai dar o módulo e a direção do vetor? Não é necessário. Simplesmente eu vou ver o quê? Que quando eu faço a soma, ou seja, por exemplo, tenho aqui o CO2. Eu olho para o C e para os O, os dois O. Eu venho aqui e analiso primeiro essa parte. Ó. Quem é mais eletronegativo? O carbono ou o oxigênio? O oxigênio, obviamente. Se a gente for abrir de novo a tabela periódica, então esses elétrons vão estar deslocados mais perto para quem? Para o oxigênio. Então aqui vai ser parcialmente negativo. Agora eu vou analisar esse outro lado. Quem é mais eletronegativo? O carbono ou o oxigênio? Óbvio, o oxigênio. Então a setinha vai vir de novo para cá. Ó. Se vocês verem, a setinha tem o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo módulo, porém ela se encontra em quê? Em sentidos opostos. Ó, se eu fizer a soma aqui, você pode ver que esses vetores se anulam. Então o momento dipolar é quanto? Zero. Ou vetor nulo, que seria a forma correta de a gente falar. Quando eu falo em vetor nulo, então eu estou falando que eu não tenho polaridade, eu não vou conseguir fazer polos. Então minha molécula é apolar. Agora, por exemplo, a água. Eu venho e faço o mesmo. Tampo essa parte e olho. Quem é mais eletronegativo? O hidrogênio ou o oxigênio? O oxigênio. Então a setinha vai sair do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Agora eu vou para esse lado. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio ou o hidrogênio? O oxigênio. Então a setinha vem para cá. Ó. Beleza? Eu fazendo a soma dos vetores, ó, eu pego esse vetor aqui, coloco aqui. Eu pego esse vetor e coloco aqui. Fazendo a soma dos vetores, ó. Esse primeiro vetor, depois vem o outro. E aqui a resultante. A resultante não deu diferente de zero. Ou seja, os vetores não se anularam. Se os vetores não se anulam, eu vou ter o quê? Uma molécula polar. Certo? Outro detalhe que tem com as ligações covalentes. As ligações covalentes a gente consegue ter ligações múltiplas, ou seja, mais de uma ligação entre elementos, ou seja, entre o mesmo elemento. Beleza? Ó. Então eu vou ter três tipos de ligações. As ligações simples, que simplesmente eu vou ter um par de elétrons compartilhados, certo? As duplas, se vocês notarem aqui, ele tem dois pares de elétrons compartilhados, certo? E se verem a tripla, eu tenho três pares, beleza? Então cada ligação dessa, ela vai receber um nome. A primeira ligação a gente chama de ligação sigma, certo? A ligação sigma, vocês vão lembrar o seguinte, é a ligação mais forte, certo? Que nesse caso poderia ser essa. Essa daqui, a de baixo.
beleza? Ou esse daqui do meio, no caso da triplo. E aqui, esse aqui simplesmente tem uma ligação sigma. Ligação sigma, beleza? A segunda e a terceira ligação a gente chama de ligações π. Ó, essa daqui é uma ligação π. E esse aqui de baixo é o que, pessoal? Uma ligação sigma, certo? Uma sigma e uma π. Aqui eu tenho uma sigma, esse daqui de cima π, esse de baixo π. Então na tripla você sempre vou ter o quê? Uma sigma e duas π, beleza? Mas por que acontece isso, professor? Pelo simples fato de que normalmente esses elementos que fazem ligações múltiplas, eles terminam, ou seja, os elétrons mais externos, eles se encontram na camada P, D ou F. E essas camadas, a gente consegue fazer sobreposições que, no caso, por exemplo, aqui, tá aqui, como consigo ter? Os orbitais, o S, ele apenas é uma bolinha. Já o P, eu tenho 3 sentidos para o P. PX, PY e PZ, certo? Aqui com sucessivas coordenadas tridimensionais, certo? Então o que acontece? Eu vou ter isso aqui, no exemplo do oxigênio. O que vai acontecer? Eu vou ter a primeira sobreposição, que é a sobreposição sigma. Aqui eu vou ter uma sobreposição, certo? Que a gente chama de sobreposição frontal. Por isso que é a ligação mais forte. Quando eles aproximam seus... Deixa eu pegar outra caneta aqui. Quando eles se aproximam, vocês vão ver que vou ter aqui um assim, e dois assim, e dois assim. Esse daqui é frontal, então é o mais forte. Os outros simplesmente vão ficar o quê? Coladinhos. Então com isso, a gente consegue ter outra ligação aqui, ó. Beleza? Que a gente chama de ligação π. Ah, professor, mas você falou que tem dois, ó. E você disse que simplesmente a ligação acontece nesse e nesse daqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas isso daí seria uma ligação não ligante. Porém, eu não vou entrar nesse detalhe, porque o elétron fica rodando por aqui e por aqui, certo? Então, as duas ficam se juntando. Beleza? Por isso que a gente tem isso. Uma ligação π e uma sigma. E quando eu tenho, por exemplo, o nitrogênio 2, o N2, eu vou ter dois nitrogênios, porém eles estão ligados como? Com uma ligação tripla. Desse jeito aqui, ó, fazendo o diagrama de Lewis, eu tenho os três. Esses palitos eles vão me indicar as ligações. A primeira ligação, que é no eixo X, ó, é a sigma. Por quê? Frontal. Eles vão se encontrar de frente logo. Frontal. Já essa e essa, que são as π, tanto no eixo Y como no eixo Z, aqui são laterais, certo? A sobreposição deles. Por isso que as ligações são mais fracas, porque simplesmente eles estão encostados, não estão sobrepostos totalmente. Beleza? E por último, para acabar nossa aulinha, a gente fala sobre as ligações metálicas, que não tem muito a ser falado. A ligação metálica simplesmente vai acontecer entre um metal e outro metal. Com isso, a gente tem as famosas ligas metálicas, certo? Por quê? As ligas metálicas simplesmente vai ser a junção de metais. E acontecendo isso, os dois não dão elétrons, então eu vou ter elétrons livres. Ó, tá aqui os elétrons dentro de um composto, né? Digamos uma placa metálica, certo? Então por isso que a gente chama de mar de elétrons. E por isso que vem aquela velha história que os metais são bons condutores de energia elétrica, porque tem os elétrons vagos para fazer isso. Então eles simplesmente vão conduzir a corrente elétrica. Beleza, galera? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão sobre assuntos e tal, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail uma placa 111@hotmail.com. Beleza?
Espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, deixe nos comentários ou me manda um e-mail, beleza? Então, valeu!